Magia e feitiçaria no Tibete. A feitiçaria reina soberana no Tibete, diz Alexandra David Neal. Mesmo entre muitos que se dizem budistas, e os médiuns, Bonpos, Pamos, Paus, Bantin e Yabas de ambos os sexos, transmitem até as mais humildes cabanas as comunicações de deuses e de defuntos. Do mesmo modo que, segundo a inveterada crença tibetana, os fenômenos meteorológicos são obra de feiticeiros e de demônios, desencadeados pelo poder da vontade, através da tormenta, o granizo, etc. Os demônios usam tais processos destruidores para castigar os nativos por seus pecados e para servir de obstáculo à marcha de quantos peregrinos se dirigem aos santos lugares. Os lamas taumaturgos utilizam por sua vez esses elementos, aos quais ordenam, por seus mágicos poderes, guardar seus retiros ocultos contra importunos e afastar de si os aspirantes a discípulos que se mostrem demasiadamente covardes ou tímidos. Graças às minhas viagens e ao conhecimento das línguas tibetanas, pude entrar em contato com o mundo lamaísta e com quantos feiticeiros, em suas toscas cabanas, gravitam em seu seio, do Tibete. Algumas semanas após minha chegada, continua a autora, meu supersticioso intérprete e guia confessou que havia consultado um mopa, adivinho, sobre um furacão que havia se desencadeado quando da minha chegada àquelas paragens. O oráculo lhe havia declarado que os deuses locais e os santos lamas não me eram hostis. Porém, não obstante tal fato, eu teria que despender grandes esforços para continuar no país da religião, Tibete. Casualidade ou clarividência, o fato é que o mopa estava certo, como o futuro haveria de provar. Nota de rodapé. Um livro síntese, pois que revelações de certa natureza só podem ser dadas oralmente, hoje como em todas as épocas. Razão pela qual aqueles 4 livros, como sabem todos os irmãos maiores, foram destruídos pelo fogo. Embora um número imenso de revelações e outras coisas constem de nosso arquivo, inclusive mensagens que nos foram enviadas por fraternidades ou colégios iniciáticos, emblemas, insígnias, etc. O Tibete é o país dos demônios. Se considerarmos as lendas e crenças populares, poderíamos pensar que seu número excederia o da própria população. Esses seres daninhos revestem 1000 formas diferentes e habitam nas árvores, rochas, vales, lagos, fontes, etc. Perseguem homens e animais para sugar seu sopro vital, vagando por simples passatempo pelas estepes e bosques, e qualquer viajante corre o risco de encontrá-los inesperadamente. De tal estado de coisas resulta que os tibetanos são forçados a manter um grande comércio com os maus espíritos. No entanto, o lamaísmo oficial encarrega-se de dominá-los, convertendo-os em fiéis e submissos escravos, ou, se não se sujeitarem, deixando-os em estado de não prejudicar ninguém, quando não, destruindo-os ou exterminando-os. Os feiticeiros fazem grande concorrência aos lamas regulares, mas mais frequentemente preferem manipulá-los com o objetivo oposto, tentando usar um ou mais demônios para suas necessidades nefandas. Se o poder do feiticeiro não for forte o suficiente para obrigar os demônios a obedecê-lo, ele se torna seu cortesão, esforçando-se para obter seu auxílio em vinganças. Além dos lamas que praticam os ritos ortodoxos, conforme aprendidos nos colégios monásticos de Gindi, e dos feiticeiros comprovados, os místicos tibetanos praticam um certo gênero de trabalhos relacionados com esses, derivando da aprendizagem psíquica. Semelhante comércio consiste em encontros provocados. Nota explicativa. Os atributos do mago negro tibetano incluem tiara de 5 caras, colar complicado com 108 rodelas feitas de igual número de crânios humanos, uma espécie de avental tecido e ornado com uma imensa quantidade de ossos, cada um deles com a data de sua incorporação, e um punhal mágico, cuja ponta muitas vezes pode estar envenenada. Os costumes desses feiticeiros são sempre antibudistas, evocadores de espíritos malignos, com práticas necromantes tremendas, nas quais se utilizam bebidas alcoólicas, como nas macumbas, o parati, o mel de abelha, etc., e outras estranhas beberagens. Curiosa é a seguinte cena, descrita pela mesma David Neal, sobre o encontro que teve com um deles, em sua viagem a Lhasa. Estávamos sentados junto ao fogo, onde fervia o chá para nossa ceia, quando, de repente, do outro lado das chamas, apercebi a silhueta de um lama de elevada estatura, que me olhava fixamente. Nem eu, nem Yongden o havíamos pressentido antes, mas parecia ter surgido do seio da terra, como os gênios das velhas lendas. Foi tão súbita a aparição que ficamos estupefatos. Ele usava a simples indumentária dos Gomchen, ou lamas que não habitam mosteiros.
Um Tentreng feito de ossos humanos pendia de seu peito, e ele carregava um largo bastão que terminava em um tridente. Sem pronunciar uma só palavra, sentou-se junto ao fogo, não respondendo à nossa saudação atenciosa de Kalé Judenjaz, sede bem-vindo. Yonden tentou iniciar uma conversa, mas acabamos por julgar que se tratava de um asceta que fizera voto de silêncio. Esse homem impassível, que me olhava fixamente, começou a nos incomodar. Desejamos que ele fosse embora, ou pelo menos aceitasse um pouco de alimento ou bebida, como é costume entre viajantes. O fato é que o estranho não trazia nem mesmo o saco de tsampa, o que é extraordinário em um país como o Tibete, onde há poucos albergues. Como se alimentava, então? Sentado com as pernas cruzadas, junto ao tridente cravado no solo, parecia uma estátua com olhos vivos. Já era noite cerrada, e ele ficaria conosco? O chá já estava pronto, e nosso estranho visitante retirou de sob sua roupa um crânio modelado em forma de escudela e o estendeu a Yonden. Essas copas macabras costumam ser usadas para beber álcool, então meu jovem companheiro disse: Gompchen, não temos álcool porque não bebemos. O visitante respondeu: dê-me o que tiverdes, é-me indiferente. Então, ele bebeu e comeu um pouco de tsampa, voltando novamente ao seu silêncio. Não fez nenhum gesto que indicasse querer dormir ou partir. De repente, virando-se para mim, disse: Yetsunema, o que fizestes com o vosso Tentreng, vosso Zen, manto ou toga dos religiosos, e vossos anéis de iniciada? Senti como se meu coração houvesse parado de espanto. Aquele homem me conhecia, com certeza, e me havia encontrado em Kham, no desértico prado de Ando, ou em Tsang, onde estive vestida de Gompchenema. Yonden tentou inventar uma desculpa, mas o desconhecido interrompeu. Deixe-se de farsas, exclamou ele em tom imperativo. Finalmente recuperei meu sangue frio. Toda e qualquer comédia era inútil. Além disso, o lama não parecia interessado em nos denunciar. A conversa que se seguiu foi longa e versou sobre pontos muito especiais de filosofia e mística tibetanas, que não teriam razão de ser aqui. No fim, o viajante se levantou e, tridente em punho, afastou-se como um fantasma, do mesmo modo que apareceu, sem fazer o menor ruído no caminho pedregoso, desaparecendo na floresta, ou melhor, sumindo por ela. Nota do autor. Conscientemente, os discípulos se envolvem com os demônios, seja para desafiá-los e aprender a dominá-los, seja para lhes render homenagens. Embora os ritos pareçam grotescos e até repugnantes ao nosso modo de ver, eles têm objetivos úteis e elevados, como combater o medo, despertar sentimentos de caridade excessiva, alcançar o desprendimento completo de si mesmo e, finalmente, atingir a iluminação espiritual. Um dos ritos mais admirados é o Cheu, que significa cortar, suprimir, etc., que já foi mencionado em outras ocasiões. Embora essas crenças orientais sobre espíritos naturais, elementais, demônios, etc., e sua influência sobre fenômenos meteorológicos possam parecer violentas para as mentes ocidentais e positivistas, uma análise mais atenta pode nos levar a uma compreensão diferente. Estamos acostumados a aceitar apenas o que chega a nós pelos sentidos, segundo a filosofia do sensualismo de Locke, Condillac, etc., o que dificulta a aceitação de entidades invisíveis, mesmo que existam. Afinal, nem tudo que é real é visível, já que a gama de coisas visíveis é limitada pelas ondas de luz que captamos, entre 400 e 720 milhões de vibrações por segundo. Acima e abaixo desse intervalo há escuridão e invisibilidade total, embora seres possam existir nessas frequências diferentes. Além disso, se considerarmos a velocidade de apresentação dessas entidades, elas podem ser invisíveis se passarem diante de nossa retina em menos de 1/10 de segundo. Ou, como seres da 4ª dimensão, podem ser invisíveis para nós, que estamos limitados à 3ª dimensão. Diante dessas questões, o pensamento oriental é mais sábio e profundo. Eles veem uma realidade física, como uma nuvem, como uma condensação de força, com uma missão a cumprir enquanto está viva. Se não for obstruída por outra força mais poderosa, essa missão será cumprida. A nuvem, nesse caso, também teria uma inteligência guia em sua função, seja para chover, granizar ou produzir relâmpagos. Dentro dessa perspectiva, outra vontade superior poderia dominar a nuvem, o que já nos introduz a questão da taumaturgia ou do domínio sobre os elementos, como no exemplo de Jesus acalmando a tempestade no Mar da Galileia, ou outros que realizaram feitos semelhantes. A doutrina eclesiástica sempre admitiu tais possibilidades. Em seus muitos formulários de magia,
Há a oração ad pretendam pluviam, para pedir chuva em períodos de seca, assim como exorcismos que dominam entidades demoníacas, da mesma maneira que magos e feiticeiros orientais fazem. A tradição popular também mantém esses conceitos. Expressões como echar a mandar llover ou com cajas destempladas fazem referência a essas práticas mágicas, incluindo o uso de tamborins mágicos. Mais recentemente na Europa e na América, têm surgido relatos de pessoas capazes de controlar a chuva, assim como os tibetanos. O coronel Olcott, em seu Old Diary Leaves, menciona um necromante italiano, amigo de HPB, que teria habilidades semelhantes. Diante de tudo isso, a humanidade futura, que já conquistou o domínio dos céus com aviões e ondas de rádio, poderá um dia controlar as nuvens tempestuosas e aproveitar suas potências elétricas. A frase tibetana, tudo é possível, reflete essa crença, assim como os que acreditavam na superação das colunas de Hércules. Mas afinal, quem são esses elementais, demônios e outros seres perversos que sempre tentam impedir o progresso humano? Eles são os obstáculos que encontramos em nossa jornada, como uma trama que se tece nó a nó em cada etapa de nossa vida. A cada ideal que buscamos, um obstáculo aparece, tentando nos impedir. Esse é o desafio contínuo da vida, e essa questão merece ser explorada em um próximo capítulo.